E aí, galera, mais uma interação aqui, mais um momento de refletir também. E agora eu tô com meu amigo Felipe Tonasso, pastor Felipe Tonasso. Eu vou deixar ele se apresentar. Provavelmente você já o conhece, já assistiu alguma live com ele, e eu estou muito feliz dele ter aceitado o convite. Meu brother, fala um pouquinho quem é você, para aqueles que ainda não conhecem, se tem alguém que não te conhece, e onde você está trabalhando. Fala um pouquinho aí como é que tá o seu dia a dia. Beleza, cara, prazer estar falando contigo, Bruno. Acompanho o ministério de vocês na rede social, sou um seguidor do Instagram ali. Já vi várias lives do Mais Perto ali da comunidade, já assisti vários movimentos de vocês. E é uma alegria, uma inspiração as séries que vocês produzem. Então, estou aqui para primeiro agradecer a Deus por isso. Você que está assistindo a live aí, talvez a gente não se conheça, eu sou pastor, trabalho em São Paulo, aqui no centro da pandemia, aqui no epicentro dessa loucura, e a gente está lidando com isso como igreja, em especial trabalhando com a juventude. Então, eu trabalho como departamental de jovens, né, responsável pela juventude de São Paulo aqui do centro. Música, universitários é um pacote ali, e uma outra área que eu gosto muito, que eu converso muito com essas áreas, é a missão global, tem a ver com plantação de igreja, com projetos de comunidades étnicas. Então, basicamente, Brunão, eu estou trabalhando com missão e juventude. É isso aqui, que eu trabalho aqui em São Paulo hoje. E prazer estar participando dessa live e parabéns desde já pela iniciativa de vocês. Show de bola. E, cara, se você está trabalhando com a juventude, você está trabalhando com um pessoal cheio de gás, disposição e que vai fazer total diferença nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, Deus continue te Total. abençoando aí no ministério. E agora vamos trocar uma ideia, porque esse é o momento da gente também refletir um pouco. Amigo, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe Cristo em seu ministério falando de vários assuntos, mas em especial ele aborda um. E eu tenho visto um pouquinho das tuas lives, você sempre gosta também de abordar esse assunto, que é o reino de Deus. Tem tudo a ver com a nossa live, até porque ela se chama Mais Amor, é uma live solidária onde a gente vai estar arrecadando recursos para atender as pessoas que estão passando por necessidade, por conta do contexto de pandemia que vivemos. E eu queria perguntar para você o que tem a ver esse reino ou a dinâmica do reino que Jesus tanto falou com amor. Você pode falar um pouquinho, nos levar a uma reflexão sobre isso? Legal. Ah, Bruno, eu sou apaixonado por esse tema. Eu acho que a plataforma, a visão do reino de Deus, ela ilumina a vida da pessoa que crê, que tem fé, que é cristã, porque você, em cima dessa plataforma, consegue encaixar todas as outras coisas, né? Para Jesus, a pauta do reino de Deus era central na fala de Jesus. Eu vou citar três exemplos. Ele entra na história humana e, antes dele entrar, João Batista, que é um profeta que prepara o caminho para Jesus, está pregando uma mensagem. A mensagem que ele prega é: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E aí, Jesus entra na história, começa a fazer milagres, a curar as pessoas, e isso é muito importante lembrar, porque ele não só prega, ele não só fala, ele não só proclama, mas ele demonstra. E aqui está um caminho interessante para a gente pensar. O reino de Deus ele é proclamado e demonstrado. Então a gente proclama em palavras, mas também vive e dá sinais dele na prática. Jesus viveu isso na vida dele. Então ele pregava o quê? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Aí, para dar uma ideia, só para você que está assistindo aí pela primeira vez, talvez falando desse tema, só no livro de Mateus, que é um evangelho, que é só um livro da Bíblia, Jesus fala 51 vezes sobre o reino de Deus. Então, quanto mais repete um assunto, mais importante ele é. E ele explica o tempo todo qual é a pauta desse reino. E, basicamente, o reino, para ser bem claro, ele é uma realidade espiritual, ele não é um lugar, ele não é uma realidade física para Jesus. Quando perguntam, cadê o reino? Quando que ele vai vir? Naquele contexto, aguardando ali um reinado que libertasse o povo judeu ali de Roma, o povo que estava oprimido pelo império, eles esperavam um rei, um reino que fosse político, físico, militar. E Jesus fala: não, 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 meu reino é outro. Meu reino tem outra pauta, meu reino não é desse mundo. E o reino de Jesus é construído em que base? Amor. A pauta do reino de Deus é amor. A matéria-prima do reino de Deus é amor. Então, por que tem tudo a ver com solidariedade? Por exemplo, quando a gente ora no Pai Nosso, Senhor, né? Santificado seja o teu nome, nosso Pai, e venha a nós o teu reino. Quando a gente pede isso, a gente não está pedindo o céu, né? Para que o céu venha também, mas a gente está pedindo para que essa realidade espiritual que carrega o valor do amor, o valor da justiça,
o valor da paz, o valor da alegria, o valor da santidade, o valor da partilha, o valor da generosidade, o valor da inclusão, do abraço. Esses valores se manifestam quando eu peço, venha a nós o teu reino hoje, para que seja feita a tua vontade na terra, como está sendo feita no céu. Então, para mim, o reino de Deus é assim, ó, ele dá os seus sinais quando? Quando a vontade de Deus é feita na terra. Então, toda vez que a gente faz a vontade de Deus na terra, como está sendo feita no céu, é como se o reino de Deus aparecesse com um brilho na vida de alguém. Então, para mim, assim, Bruno, para fechar essa primeira pergunta, falar de reino e de amor, cara, é falar da manifestação dos valores do reino de Deus e do céu na terra através de pequenos gestos. Então, dando um exemplo aqui, quem doa para uma live não está apenas fazendo caridade, não está apenas servindo, não está apenas cumprindo sua vocação, está dando um sinal de que esse reino já chegou para essa pessoa, ele já dá o seu sinal de justiça, de amor, de afeto agora, dizendo o seguinte, em breve a fome do mundo vai acabar. Em breve, um novo reino vai vir e vai inaugurar uma nova realidade espiritual, onde Jesus fala, eis que faço novas todas as coisas. Mas, meu amigo, até que chegue este reino, aqui está um sinal de que um agente do reino de Deus que crê nesse rei e tem um relacionamento com o rei, está podendo fazer justiça. Então, cara, reino e amor é sinônimo no dicionário. Então, quando eu vivo o amor, que podemos dizer que é a dinâmica do reino, eu estou demonstrando para aqueles que estão ao meu redor o reino instituído. E aquela dinâmica que a gente vai entender plenamente no futuro. É o já e não ainda. Exato, já começou. É na hora que eu vivo o reino aqui. Mas vai ser Exato. em sua plenitude instituído quando Jesus voltar, é o que a gente acredita. Show de bola. E está inteiramente ligado com amor. Por quê? Jesus ele ainda fala, né? Em duas vertentes. Você me ama e ama o próximo. Então, a base do reino, a dinâmica do reino é amor. E você colocou aí, são sinônimos, né? Só para você entender uma coisa, nesse caso que você falou, né? Por que o reino já começou e ainda não chegou? Só para resumir esse conceito que é importante, né? Jesus, quando ele entra, ele é o rei encarnado. Ele fala, o reino chegou entre vocês. E aí o texto vai dizer o seguinte, ó, o reino não vem com visível aparência, não vai ter um trono, não vai ter uma espada, não vai ter guerra. O reino já está entre vocês, o reino já está dentro de vocês. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo assim, esta realidade espiritual já está inaugurada. Por isso, Bruno, que quando ele prega, ele também cura. Porque o poder do reino acompanha a pregação do reino. Ou seja, quando mais perto fala de mais amor, ele tem que entregar amor. Então, você que está assistindo essa live, a gente canta de amor e fala de amor, então agora é hora de demonstrar amor. Então, porque amor é atitude. Então, no reino de Deus, cara, bênção não é para ter, bênção é para ser. Então, tem tudo a ver com essa ideia. Compartilhar. Exatamente, você é canal. Um conceito muito importante para a gente lembrar. Perfeito. Agora, uma outra perguntinha aqui interessante. Porque quando se pensa no próximo, ajuda o próximo, a gente é tentado achar que os méritos são nossos, né? Então, cara, eu sou solidário, eu sou altruísta. E, querendo ou não, vem aquela tentação de achar que estamos bem, que é algo natural nosso. Vamos falar de mérito ao ajudar, já que amor, já que o reino vive essa dinâmica de compartilhar também. De quem é o mérito, Tonácio? De quem é o mérito dessa iniciativa de viver o reino e de compartilhar em forma de amor o reino às outras pessoas? Cara, interessante falar disso. Eu queria tentar ressignificar um pouquinho a palavra mérito, né? A gente tem uma vocação, né? Nós temos um predestino, eu vou dizer assim, um predestino. Todo ser humano, segundo a crença da Bíblia, tem um destino para o qual ele foi criado, né? Ele foi feito para isso. E o predestino que está na Bíblia revelado, está escrito assim, ó, vocês foram chamados e criados como obra-prima de Deus para serem a imagem de Jesus, a imagem do seu Filho. A Bíblia vai dizer que de tempo em tempo, de glória em glória, de revelação em revelação, eu, Bruno, Felipe, todo mundo vai sendo transformado em Jesus. Até o tempo que a gente vai ter exatamente a expressão do caráter de Cristo. Então, o que eu estou falando aqui? Por que eu estou ressignificando o propósito do mérito? Porque não existe mérito nessa lógica do serviço, né? A lógica do serviço, quando Jesus fala de serviço, ele fala assim, ó, na cultura, os líderes influenciam e lideram os maiores são aqueles que dão as ordens. Ele fala, no meu reino é o contrário. No meu reino, o maior é quem serve.
No meu reino, o maior é quem se torna escravo e servo de todos. Esse é o maior no reino. Então, Jesus, para exemplificar isso, por exemplo, sendo rei, ele ajoelha e lava os pés dos discípulos. O que eu quero dizer com isso? Quem é que ganha nessa hora? Né? A gente ouve muito clichê. Ah, eu fui ajudar, e quando eu fui ajudar, fui mais ajudado do que ajudei. Lógico, é lógico que você foi mais ajudado. Por quê? Porque você acabou de encontrar a sua identidade. Você expressou aquilo para o qual você foi criado. Por que, Bruno, que as pessoas têm tanta alegria, plenitude e realização quando servem, cara? Quando servem abnegadamente, quando se voluntariam. Não é porque ela recebeu mérito, não é porque ela ganhou status, não é porque ela postou no Instagram. Isso tudo ajuda o teu ego, mas o teu ego vai te destruir. O que serve mesmo lá no coração é quando fala, puxa vida, encontrei o propósito pelo qual eu vim nesse mundo. Então, cara, em outras palavras, o serviço não aproxima você de Deus logisticamente. Você não fica mais perto para brincar com a comunidade. Você que serve, você que doa nessa live, você não fica mais perto de Deus. Você fica mais parecido com Deus. Em que sentido? Você encontra a sua identidade. Então, cara, o mérito, toda a honra e glória do serviço, ela redunda em Deus e para Deus. Sabe por quê? Eu vou te explicar só mais uma falinha aqui, né? Quando Jesus ele fala disso, ele fala assim, ó, vocês são sal da terra e luz do mundo. Aí ele fala, vão e façam boas obras, para que os homens, quando virem as boas obras, glorifiquem a Deus. Então, cara, Jesus trabalhou dizendo assim, eu trabalho e fui enviado pelo meu Pai, e eu dou toda a glória e trabalho para o meu Pai, ou seja, a ele seja a glória. Outra coisa, a Bíblia vai dizer, olha, quando você serve algum pequenino, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava com frio, você me agasalhou, fiquei preso, você me visitou, eu era refugiado em São Paulo, eu era refugiado por aí, você me acolheu. Quando você fez isso, toda vez que você fez para mim. Foi para mim que você fez. Então, cara, a lógica do serviço tem a ver com a minha identidade e com a glória de Deus. Quem doa nessa live está se encontrando com a sua identidade verdadeira. Está lembrando que foi chamado para ser como Jesus. E quem doa nessa live, doa para a glória de Deus. E Deus recebe glória e louvor que você está fazendo para Ele quando você entrega alimento, comida, partilha dinheiro e finanças. Quem recebe a glória e louvor é o Senhor Jesus Cristo, cara. Cara, e você falando de toda a glória a Ele, tudo por Ele, eu não posso deixar, né, de lembrar que Aquela você cena, aí, aquela pontezinha assim, ó. aquela pontezinha, aquela conexão automática que você escreveu uma música que tem comunicado entre os jovens bastante o reino, que é tudo por Ele, não é? A gente até, Cara, o louvor preparou para cantar logo depois da legal. nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, essa música que fala do reino. E de fato, toda honra, toda glória a Ele e que o reino possa existir em nós em forma de amor. É por isso que a gente está aqui conectado. Amigo, para a gente encerrar, incentiva aí a galera a fazer a doação na conta Legal. bancária aqui no QR Code, que eles possam doar. Faz aí a galera doar bastante, viver o reino, Legal. experimentar o reino. Legal. Cara, a gente foi chamado para ser como Jesus e viver o reino de Deus aqui e agora, esperando o reino que vem ali e além. Então a ideia é, nesse momento, eu vou falar para você, no fundo do meu coração, vou até chegar mais perto aqui, né, da câmera, e dizer o seguinte, meus amigos, você é um agente do reino de Deus. Crendo nisso ou não, sabendo disso ou não, você é chamado e convocado pelo rei para dar sinais desse reino. E um dos valores do reino é justiça. O reino sempre vem associado à justiça. Na Bíblia tem uma frase e um verso de Cristo que diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Em outras palavras, nesse momento você tem um privilégio gigante, que é fazer justiça. Em alguns momentos no Antigo Testamento, quando se pedia uma ajuda, a palavra que era usada, Bruno, era tzedakah, ou seja, faça justiça. Imagina alguém me pedir alguma coisa hoje e falar assim, pastor Felipe, faz justiça, divide um pouco do que você tem. Então, o que você vai fazer agora ao doar, e se você não fez ainda, faça agora, use o QR Code, clica no link, faça a doação que você tiver que fazer. Saiba assim, o que eu estou fazendo agora é justiça e glória para o reino de Deus. Eu estou sendo um agente do reino de Deus para gerar um sinal de que quem vai receber esse alimento, quem vai receber essa doação, vai se lembrar que é um filho amado de Deus porque você escolheu doar. Bênção
é para ser, bênção não é para ter. Então seja alguém abençoador, seja alguém que nesse momento divida o pouco que você puder, mas o muito que Deus coloca na sua vida, porque Ele faz multiplicar isso e faz trazer um sentido todo novo na vida de alguém. E eu creio numa coisa, e termino com isso. Enquanto de um lado tem alguém orando e dizendo, Senhor, me dá uma resposta que o Senhor me ama, prova que o Senhor existe, por favor, abre uma porta, eu estou sem alimento, eu estou sem emprego, eu não tenho auxílio, eu não tenho nada. Do outro lado, tem alguém como nós que cremos, que ora assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus cruza as orações. Deus cruza as orações. Então, nesse momento, você, mais do que ter resposta da oração de Deus para essa pandemia, seja a resposta de oração de alguém doando. Porque quando você doar, essa oração se torna viva e real na vida de um filho dele, que você foi chamado para reconciliar com ele. Deus te abençoe. E, Brunão, Deus te abençoe bastante como pastor aí, que há mais amor e que essa comunidade mais perto continue reconciliando gente com Deus e sendo um sinal do reino de Deus aqui e agora. Amigão, obrigado pelo convite, ou por ter aceitado o convite, por ter partilhado essa mensagem do reino com a gente. Te agradeço muito, grande abraço e até a próxima. Valeu, o reino chegou, cara. Só vivam. Deus abençoe vocês.